Viva Voz, com Vera Magalhães. É a mesma Vera Magalhães que temos hoje? É a nova Vera Magalhães, versão 2022, Rodrigo Bocardi. Ok, boa noite, Vera. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Sim, falando isso só para despertar a curiosidade daqueles que não estão vendo a sua imagem no YouTube ou nas transmissões das redes sociais, tem no Globoplay também. E quem sabe, além de te ouvir, possam ir até lá. Vou parar por aqui, inclusive. Vamos lá, pessoal. A mágica vai acontecer. Isso aí, 2022, vamos com tudo. Parabéns, isso Vera. Aí. Obrigada, querida. Agora eu tô até com vergonha aqui, tô vermelha. E olha que é raro me deixar com vergonha. Mas que é uma outra pessoa, se não falar nada... E olha, agora eu tô até orgulhosa da minha capacidade de guardar segredo e de me segurar nas redes sociais, porque foi no sábado às 4 da tarde que essa mágica se deu. Ó, que isso? Estão vendo? E que você andou postando desde então? Corte de cabelo sem postar não vale. Não, só postei o Apolo de lá pra cá, e aí, pra deixar essa surpresinha, justamente. Era aqui pro ponto final mesmo, essa surpresa? Era pro ponto final, Ponto final... Estreia mundial do novo corte de cabelo da Vera. É isso. Vamos lá, 6h05 agora, Viva a Voz, segunda-feira. E começando falando aí da questão, repercutiu bastante, a gente já noticiou aqui essa história da relação aí da Polícia Federal com o presidente Jair Bolsonaro. São várias questões, uma delas o caso de não ter havido prevaricação, de acordo com a Polícia Federal, naquele caso da Covaxin. E há outros fatores aí também, né, Vera? Exato, Bocardi, ele está enfrentando vários questionamentos na Polícia Federal e na Justiça e teve desdobramentos em alguns deles nesses últimos dias. Um deles, esse de hoje, que a Polícia Federal concluiu que não houve prevaricação do presidente no caso da vacina Covaxin, informado pelo deputado Luiz Miranda e pelo seu irmão, funcionário do Ministério da Saúde. Bolsonaro não levou adiante nenhum pedido de investigação na ocasião daquela suspeita de que estivesse havendo negócios ilícitos para a compra da vacina Covaxin por parte do Ministério da Saúde de uma empresa terceirizada no Brasil. E a Polícia Federal entende que ele não deixou de cumprir nenhum dever ligado ao caso, que é no mínimo curioso que o presidente da República, chefe máximo do país e que é um servidor público em última instância, não tem o dever funcional de comunicar staffs do seu próprio governo de que há uma suspeita de crime, de cometimento de um crime sob o guarda-chuva desse mesmo governo em um de seus ministérios. É mais estranho ainda, porque depois, quando o caso veio à tona, aí o governo quis fazer uma mise-en-scène de que estava agindo. Ora, se não havia obrigação funcional na ocasião, por que então toda aquela movimentação posterior para dar a entender que o governo tinha freado a compra, quando na verdade não foi isso que aconteceu? Ela só foi freada de fato quando veio à tona, primeiro por um depoimento do funcionário Luiz Miranda ao Ministério Público e depois quando o caso chegou à CPI da Covid, e aí a gente soube todos os detalhes da negociação de propina, suspeita de negociação de propina, suspeita de negociação de valores ali acima do que seria o preço de mercado, em conversas ali no shopping, no boteco, no shopping e tal. Então, me pareceu bastante estranho esse parecer da Polícia Federal. E aí, dentro desse contexto, desse embate, né, Vera, tem também a ausência do presidente naquele depoimento. Ele agora dizendo que a Justiça está agindo como um partido político, que essa decisão de não comparecer ao depoimento foi da AGU e não dele, tá tirando o corpo fora, né? Exato. De um lado ele tira o corpo fora e de outro ele dá aquela mordida, dá uma subida no tom, como do seu feitio, né? O presidente atribuiu a decisão à Advocacia Geral da União, tentando dar a entender que foi uma decisão técnica e não uma bravata política da parte dele de medir
forças com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, mas ele não deixou de demonstrar o seu descontentamento com a postura do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a Justiça no Brasil está agindo como partido político, né? Ele já criticou o Supremo lá atrás pelas decisões que levaram à elegibilidade do ex-presidente Lula, com a anulação de todas as condenações que ele tinha recebido da Lava Jato, e agora, e não só agora, mas também em outras ocasiões anteriores, o descontentamento pela forma como a Justiça age em relação a ele. Ele já disse que algumas das decisões tomadas não seriam tomadas se fosse qualquer outro presidente da República e não ele, e agora essa de comparecer e da inclusive insistência do ministro Alexandre de Moraes de que ele terá de comparecer mesmo depois do recurso da AGU, ele tentou dar uma segurada na língua, não foi tão incisivo como já foi em outras ocasiões em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas deixou escapar essa crítica aí de que a Justiça age de forma partidária, Carol. E mas essa questão, foi o advogado que disse para não ir. Como é que funciona essa relação, hein, para os mortais, hein, Vera? Para os mortais, geralmente eles seguem o que o advogado aconselha, né? Sendo este mortal o Jair Bolsonaro, a gente sabe muito bem que a banda não toca dessa maneira, né? A sua relação com os ministros, com os assessores, etc., é muito na base do eu que mando, eu que tenho a caneta, eu que digo, vocês obedecem, o presidente sou eu, e vai ter que ser como eu quero. Isso a gente já viu da palavra do próprio presidente em várias ocasiões em que houve discordâncias, ele fala vai ter que ser como eu quero, e não deverá ser diferente em relação à Advocacia Geral da União. E tem pistas no decorrer da própria ação, Bocardi, que mostram isso. Porque primeiro o AGU, Bruno Bianco, se manifestou dizendo que o presidente colaboraria e não deixaria de comparecer e iria ao depoimento. E depois, faltando um dia para a data do tal depoimento, para que, aliás, o prazo dado para que ele indicasse o local e dissesse o dia em que Bolsonaro deporia, aí ele falou, olha, mudou de ideia e não vai mais depor. Então, daí você já percebe que não é uma estratégia da Advocacia Geral da União, porque a primeira manifestação da AGU foi no sentido de que ele colaboraria, compareceria, que a disposição do presidente era ajudar a condução do inquérito. Então, fica meio esquisita essa coisa dele, não fui eu, foi o advogado, pela própria evolução das coisas ali no inquérito. Nesse nível, se acontece uma coisa, se tem crime mesmo, o crime foi o advogado. Também sempre pode ser. Aliás, o Bolsonaro gosta de dizer isso, quando as coisas dão certo é ele, quando deu errado é alguém que fez alguma coisa errada. Isso é um clássico também da gestão dele ao longo desses 3 anos. E tem um detalhe interessante que veio à tona hoje, né, Vera, que é o fato de que o procurador-geral Augusto Aras recomendou a manutenção desse inquérito aberto contra o presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão dele de 13 de outubro, mas que só veio à tona agora. O Aras sempre tão alinhado ao governo, mas nesse caso mandou seguir, tocar o barco, né? Exatamente, Carol. Aí tem 2 hipóteses, né? A primeira é que ele achou que o inquérito era sigiloso e desceu a caneta sem saber que o sigilo poderia ser levantado mais adiante pelo ministro Alexandre de Moraes. E a segunda hipótese, que também não é excludente da primeira, mas que deve ter sido levada em conta por ele, é o seguinte: ele esperava ser reconduzido para a PGR, e foi. Ele esperava que, com a confusão do André Mendonça, ainda talvez sobrasse uma vaguinha no Supremo para ele. Bolsonaro só tinha aquela vaga e depois não teria mais até o fim desse seu mandato. Então, estava quietinho, agora sem vaga no Supremo já reconduzido, está se sentindo mais à vontade para, de vez em quando, de uma forma light, comedida, divergir do governo em algumas situações. O próximo presidente terá 2 vagas no Supremo. Ele olha as pesquisas e vê que a situação para que o Bolsonaro se reeleja não está tão simples. Qualquer outro que seja o presidente, que não Bolsonaro, certamente não vai conduzir Augusto Aras. Então, acho que o que ele imagina que lhe resta é esse prazo final aí, como Procurador Geral da República, talvez esteja querendo não deixar com que o seu mandato passe para a história como um mandato de uma PGR absolutamente omissa, alinhada com o governo de turno
e sem tomar as providências como defensora da sociedade, que é essa que é a função da Procuradoria-Geral da República, né? Então, nesse caso, ele procurou demonstrar alguma independência. Ô Vera, outro assunto aí do final de semana, aquele vídeo, hein? Comendo aquele frango, aquele monte de farinha voando, caindo tudo no chão, aquela coisa, sei lá como definir isso. Só que, ao mesmo tempo, tem um cartão corporativo aí que tem um gasto absurdo também. Como é que é isso? É para mostrar, a gente põe aquele frango daquele jeito. E o que não é para mostrar, a gente gasta escondido? Um show de horrores em todas as pontas, né, Bocardi, essa história. Porque, primeiro, o gasto com cartão corporativo é, de fato, excessivo e é principalmente pouco transparente. Este é o governo que mais gastou com cartão corporativo da Presidência da República, ao passo que é o governo que decretou sigilo na maior parte das operações com esses cartões. Então, a gente nem sabe o que está sendo gasto pelos cartões que abastecem a família do presidente, a residência do presidente. Tem 29 cartões aí nesse globo de cartões da presidência que abastecem diferentes despesas da presidência da República, sobre os quais para um sigilo praticamente total. Esses 30 milhões já gastos em 3 anos do governo Jair Bolsonaro no cartão corporativo ultrapassam os 4 anos das gestões Dilma Temer. Portanto, foi um governo de 4 anos dividido entre 2 presidentes de partidos diferentes, de linhas políticas diferentes, e ainda assim, com um ano a mais, gastou-se bem menos do que 3 anos do governo Jair Bolsonaro. 30 milhões de Bolsonaro contra 24 milhões e meio das gestões Dilma Temer. Portanto, a história de acabou a mamata, a gente vê que não acabou a mamata e que até, inclusive, já começou o ano pisando no acelerador, porque o dezembro das férias de Bolsonaro, lembremos que ele passou uma semana no Guarujá e uma semana no sul do país, então metade do mês ele estava de férias. Foi o mês em que houve um recorde de gastos no cartão corporativo. Só interrompendo, e lembrando que tem uma crítica muito grande com relação ao Eduardo Bolsonaro, diante da tragédia aqui em São Paulo, ele que foi eleito por São Paulo, filho do presidente, está na Disney, né, também, só para contextualizar. Então, aí você vê, Bocardi, que aquela história de acabou a mamata era uma balela. No dia que sai a reportagem do cartão corporativo, que foi algo de muito impacto, justamente porque a história da mamata era uma coisa muito forte do discurso de campanha do Bolsonaro, primeiro o filho dele, Flávio Bolsonaro, posta esse vídeo do pai se lambuzando de farinha e comendo frango com farofa numa barraca de rua de Brasília. E depois o ministro das Comunicações, Fábio Faria, postou o mesmo vídeo e depois apagou. O que eu apurei é que ele mandou a assessoria apagar porque não concordou, não achou que era uma boa veicular aquele vídeo. Primeiro, né, porque ficou evidente a tentativa de fazer um contraponto entre os gastos com cartão corporativo e um homem simples que come ali na barraca de frango. Acontece, Bocardi, que o vídeo mostra um presidente comendo sem nenhuma educação. Comendo o frango, jogando a farofa na roupa, jogando farofa no chão, no tênis, e comendo com uma cara de quem não está nem aí para aquela comida, para quem fez aquela comida, para quem está no entorno, está comendo, demonstrando até uma certa raiva, como se alguém tivesse mandado ele fazer aquele vídeo, porque era importante fazer uma contraposição à questão do cartão corporativo, e ele estivesse fazendo aquilo de extrema má vontade. Essa associação do homem simples com essa forma grotesca de você comer, num país em que tanta gente passa fome, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Porque as pessoas pobres e simples, muitas vezes não têm um frango com farofa para comer, mas não se portam à mesa e não se portam diante do alimento com aquela falta de educação e aquela falta de total consideração pela comida que está comendo, que o presidente da República demonstra. Então, esse marketing, entre muitas aspas, que a família Bolsonaro tenta fazer, do pai como alguém simples, gente como a gente, não mostra a gente como a gente. As pessoas simples, quando têm o que comer, elas se mostram gratas por ter o que comer, se mostram satisfeitas de ter aquela possibilidade de ingerir um alimento. E aquilo que a gente vê no vídeo é alguém sem a menor
consideração, nem mesmo pela comida que está comendo. Não, e olha, eu não sei se eu vi o vídeo todo, mas a parte que eu vi parece até que aquela farofa foi plantada no colo, no chão. Ninguém come daquele jeito, gente. Não, parece que foi... Não, pegou a farinha e botou assim em cima da calça um pouco lá no chão, jogou... Porque pela lógica, assim, eu não sei se tem outra parte, vocês podem me dizer, não sei se vocês viram. A parte que eu vi, a farofa já estava na calça, já estava no chão. Eu não sei se vocês têm algum trecho que vocês viram onde a farofa cai, onde a farinha cai. Mas ele já está comendo, então poderia ter caído. Ele já está comendo, mas sim, então assim, eu acho que isso. aquilo foi, a sensação que passa é que foi plantado, sabe assim, a farofa no colo foi plantada, porque mesmo se quisesse, com o maior desprezo do mundo, comer aquele frango daquele jeito, não conseguiria fazer aquela sujeira toda que foi feita ali na hora de comer. Então, assim, é capaz de terem plantado a farinha na calça dele no chão. Farinha cenográfica. Farinha cenográfica para mostrar que ele come caindo, derrubando a farinha, como se fosse algo bacana. Isso que da forma que você está colocando. Gente, que desprezo por uma pessoa que precisa, que tem a necessidade de comer um frango com a mão debaixo de uma barraca de lona ou sei lá onde no meio da rua. Exato. Que desprezo para essa pessoa. Que deve comer com a mão, deve comer com a mão porque não tem talher, muito melhor, de forma muito mais decente, muito mais respeitosa com o alimento do que aquela cena grotesca. Que coisa lamentável, gente. A gente fica pensando, o presidente da República na casa dele come dessa maneira para que depois a mulher dele ou os funcionários recolham aqueles dejetos todos que ele vai deixando pelo caminho. É tudo muito... É muito desagradável de você assistir, sabe? Alguém que tem verdadeira empatia com os mais pobres, com aqueles mais necessitados, com a vida do dia a dia de quem não tem tanto luxo, que, portanto, sim, come um frango com farinha na rua, essa empatia não se manifesta dessa maneira. Se manifesta pela curiosidade da pessoa com quem está fazendo aquele frango. Olha, como você faz, a que horas você chega, como você prepara, quais são os seus clientes, quanto você fatura. Ali não tem nada disso. Tem uma cena montada para mostrar alguém que não é aquilo no dia a dia e que, se for aquilo, está muito distante. Não é só da liturgia do cargo, não é por ser o presidente da República, mas das regras básicas de educação, asseio e isso, respeito pelo alimento que todos nós aprendemos com as nossas famílias desde pequenos. Carlos Mendes de São Paulo diz que come o frango naquela barraca daquele jeito e vai parar no hospital por causa de camarão. Então. Nem pode comer tão rápido desse jeito, né? Depois todo mundo falou isso, o presidente ainda tem uma digestão ruim, depois vai para o hospital, não sabe, eu vi esses comentários. Então se foi uma tentativa de marketing, saiu totalmente pela culatra. Se foi realmente orgânico aquilo, aí realmente é de embrulhar o estômago, lamentável. Não tem outra palavra. Agora, Vera, só para fechar esse pacote aí de cartão corporativo, vale lembrar que o Bolsonaro, quando era deputado, dizia que tinha que ter mais transparência, que o Lula tinha que abrir todos os dados de cartão corporativo. No começo do mandato, ele mesmo dizia que ia dar publicidade aos gastos e fez exatamente o contrário, né? Tem projetos aí para dar mais transparência para esses gastos de cartão corporativo? Tem sim, Carol. Esses gastos com cartão corporativo fizeram muito alarde ali no início do governo da Dilma, no governo Dilma I, quando começaram a surgir tanto os gastos do cartão da presidência, os dela, quanto de alguns ministros. Teve aquela história da tapioca, do Orlando Silva e outros. E aí isso foi objeto de muita reportagem e também de respostas. O governo respondeu na época, baixou os custos, aumentou a transparência e o Bolsonaro fez o oposto. Existem projetos para tentar dar mais transparência a esses gastos. Um deles apresentado agora, em razão da reportagem, pelo senador Fabiano Contarato. E ele também foi ao Tribunal de Contas da União para pedir uma auditoria nos gastos do cartão do Bolsonaro. Era bom que viesse mesmo toda essa clareza, que é o que a população espera, não? E pelo gesto e pelo comportamento, por tudo que prega a família Bolsonaro, que deveriam ser os primeiros a querer mostrar item a item que compõem 30 milhões de reais, né? É isso, esse é o valor. Exato, exatamente, 30 milhões em 3 anos. É claro que tem gastos que são concernentes à segurança pública e que poderiam, num limite, ficar sob sigilo. Acontece que neste governo uma das tônicas tem sido burlar
uma lei que é um grande avanço civilizatório que o Brasil teve nos últimos anos, que é a Lei de Acesso à Informação Pública, que manda que esses gastos sejam públicos. Nesse governo é a contramão da Lei de Acesso. Tudo está sendo posto no guarda-chuva do sigilo, de cartão de vacina a gasto de cartão corporativo, e isso não é o que se espera de um governo democrático. Vamos para o último assunto, Vera, que é Gilberto Kassab podendo embaralhar o jogo do ex-presidente Lula, é isso? Como sempre. Gilberto Kassab, né? O ex-prefeito de São Paulo tem um partido que ele fundou em 2011 que vem em crescimento desde então. Ele já esperava ser um fiel da balança nesse ano de polarização muito exacerbada. Ele fez uma aposta, se colocou muito contrariamente ao governo Bolsonaro, tem sido enfático, então não ficou como outros partidos de centro que ficaram sambando nesse meio do caminho. Mas ele queria e quis e tentou ter um pré-candidato para aumentar o cacife do seu partido. Acontece que a candidatura do Rodrigo Pacheco não vingou até agora. Nada dá sinais de que ele vai insistir nisso. Parece que ele está disposto, principalmente a fazer um bom colchão, uma boa composição para se reeleger presidente do Senado. E até para isso, uma composição com o Lula pode ajudar. Ele não é alguém próximo ao Lula. Para que continue presidindo o Senado em 2023, uma composição com o governo do Lula, caso ele vença realmente, seria bom. Então, o Kassab começou a se recolocar nessa negociação com o Lula e, se preciso, e se possível também, vai tentar escantear o Geraldo Alckmin, porque ele estava se aproximando do Alckmin, queria filiar o Alckmin ao PSD para disputar o governo de São Paulo, se sentiu meio colocado de escanteio quando o Alckmin foi diretamente negociar para ser vice do Lula. Então, se não for uma escolha já fechada do Lula e pessoal pelo Alckmin como companheiro de chapa, o Kassab tem aí a aspiração de colocar o PSD nessa conversa como um possível companheiro de chapa do ex-presidente Lula. Não é simples, porque tem várias seções estaduais que não querem uma aliança do PSD com o PT, sobretudo, por exemplo, no Paraná, onde o governador Ratinho Júnior vai disputar a reeleição, mas há outros estados em que facilitaria a vida essa composição, como, por exemplo, na Bahia. Se ela sair, o PT pode desistir de lançar o Jacques Wagner candidato a governo da Bahia, o que facilitaria ao mesmo tempo uma aliança com o PSD, que vai lançar o senador Otto Alencar, e também a vida do ACM Neto, que teria aí uma campanha mais tranquila. Então, todos esses fatores estão na mesa. Kassab teve Covid, ficou internado, agora saiu e voltou ao tabuleiro aí com força total e fome total para negociar essas posições para o PSD. Eu escrevi mais detalhadamente a esse respeito no meu blog no Globo. Quem quiser pode dar uma olhada, que eu detalho mais esse xadrez. Não sei se Covid, mas o tempo também, com o passar e a evolução, ele é estrategista nisso, né? Ele é. Para encontrar o melhor caminho, Exato. melhor lugar para estar. Se precisar engolir o que disse num dia e estar em outra posição no dia seguinte, ele não tem nenhuma dificuldade. E aí é literal. Ele foi ministro da Dilma até o dia anterior ao impeachment e estava na foto do Michel Temer da composição do ministério dele poucos dias depois. Então, se tem alguém que negocia muito bem e que não tem problema em rever posições e apertar mãos de antigos oponentes, se chama Gilberto Kassab. Bom, tirando uma ou outra, mas é uma ou outra mesmo, assim, tão pouco de ouvintes insatisfeitos com os comentários sobre o frango com farofa. Ah, com frango, pensei que era do New Look. Não, como por exemplo o Carlos de Florianópolis, dizendo que nós somos fofoqueiros. Ele fala lavradores, mas deve ser lacradores, né? Urubus e tal. Bom, só lembrando que foi o Fábio Faria, tá, querido ouvinte, que postou esse vídeo. Senão a gente teria a graça de nunca ter visto essa cena. Poderia ficar guardada, né? Poderia ficar escondida essa cena no cartão corporativo. A gente não vai ter como desver essa cena, e não foi a gente, foi o Flávio Bolsonaro e depois o Fábio Faria. Então... E estava também na imagem o Carlos também, né? Por aí vai. Quem quis lacrar não fomos nós, só lembrando, tá? Fora essa, tá lindona, Vera. Valeu, Vera. Mensagem aqui que chega do interior de São Paulo, do Júnior Ribeiro. Teve gente que foi correndo pro YouTube para ver a Vera Magalhães, DDD 81, bom demais. Eduardo Andrade, Vera tá gata, Alessandra Araçoiaba da Serra.
Quem mais? Aqui as meninas também. Boa tarde, ponto final. Curiosidade, entrei no Globoplay. A Emily Lessa de São Bernardo do Campo. Riane de Ribeirão Preto já não foi. Não foi pro Globoplay. A Vera tá loira. O que tá acontecendo? Ela cortou o cabelo, só tô ouvindo, não consegui ver. Então, aguarde. Eu vou postar no Instagram depois, pode deixar. Verdade. Valeu. Temos música? Tá. Temos música. Na sexta foi aquela correria que tinha o fim de expediente, mas foi na sexta que foi lançado o single novo da Anitta, que já tá bombadaço, chama Boys Don't Cry. Até pensei que era um cover do The Cure, mas não, é outro Boys Don't Cry. Eu também fiquei achando isso quando eu vi o título. Eu falei, é cover? Não, não é. Não é cover. É a carreira internacional dela que tá bombando, é isso. É bem dançante a música. Tá aí, trafegando em vários ritmos. Sim. Ela tá bem investindo nesse pop internacional, acho que com sucesso. Esquiei nas férias. Quem não? Encontrei a Anitta no esqui nas férias. Eu ia comentar isso, que rolou um stories aí de Rodrigo Bocardi com a Anitta esquiando. Mais um rolê aleatório de Rodrigo Bocardi. Essa ninguém esperava. Não, aliás. Essa ninguém esperava. São várias. Essas surpresas são boas, né? Ninguém espera, de repente tá lá, aparece assim e tal. Muito bom. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Vera. Até amanhã. Beijo, Vera. Sucesso, Anitta. Valeu.